Fala pessoal, Prof. Rick do canal Prof. Rick Arte e História com mais uma aula muito importante para gente que estuda História da Arte ou Artes, assim como vocês preferirem, tá? O impressionismo. Pessoal, finalmente temos o rompimento com a academia, né? O impressionismo é o primeiro movimento, final do século XIX, que nós temos o rompimento das técnicas acadêmicas. Talvez influenciado pelo surgimento da fotografia, pelo desenvolvimento da física e o estudo melhor sobre as cores, não é? E uma série de coisas. O século XIX é conhecido como o século das ciências. Vai mais. Entre 1870 e 1914, nós temos um período, principalmente na França, com epicentro na França, mas atingiu toda a Europa, chamado Belle Époque, né? Um período de paz na Europa, é uma paz armada, diríamos assim, mas é um momento muito bacana para a arte, porque florescem vários movimentos, inclusive o início das vanguardas modernas que veremos. Beleza? O impressionismo. Esse nome não vem de um elogio. Ah, esses artistas são impressionantes. Não, né? Vem de uma crítica. Isso não é uma pintura, é apenas uma impressão. E aí, dois caras fantásticos, Monet e Renoir, falaram: então tá, então nós somos os impressionistas, não é? Muito bem. Tá aí, ó. Eu não vou ler tudo, muita coisa para ler, e aqui nós trabalhamos com microaulas, né? No máximo, estourando 10 minutos, né? Então, eu vou simplificar para vocês, mas depois você dá o pausezinho aí no seu computador e lê, né? Ou anota, né? Copiar é uma coisa bem legal para você gravar, né? Principais características da pintura. A pintura deve registrar as tonalidades dos objetos que os objetos adquirem ao refletir a luz solar. Então, é assim, explicando esse primeiro item. Eu pinto o resultado da luz solar sobre as pessoas, as paisagens, os objetos. Eles são amantes da luz solar. O segundo fala, os contornos não são nítidos, né? Porque o quadro é pintado com pinceladas direto na tela, não há um desenho prévio. Esses caras foram grandes, pintar assim é muito difícil. As sombras devem ser luminosas, coloridas, né? E não escuras, como no passado o pessoal fazia. Os contrastes de luz e sombra, né? Trabalham com as cores complementares, o violeta, o amarelo, o ciano. Eles não pintam sombras, né? Com cores escuras. É fantástico isso, né? E as tonalidades, as cores binárias e ternárias, são obtidas diretamente na tela e não na paleta do pintor, né? Quer dizer, eles estão pintando o que eles estão vendo e do jeito, né, que eles interpretam aquela cena. Agora, a temática naturalista, cotidiano da sociedade francesa, principalmente, né? Etc. Tá bom? E começamos com o Campo de Papoulas, perto de Giverny, de Claude Monet. Tá aí, gente, que sensacional. Você fechar um pouquinho o olhinho, ó, você vê que pintura maravilhosa. Ele pinta direto na tela, professor? É. Por isso que muitos historiadores da arte consideram os impressionistas o segundo grande grupo de gênios da pintura. Tá bom? Tá aí, ó. Também Giverny pintou sua esposa e o seu filhinho Jean, né? Camille e Jean. Tá aí as ninféias, é uma pintura do seu jardim, né? Aliás, os impressionistas inauguram a pintura plein air, ou seja, ao ar livre. Isso é sensacional. O impressionismo é sensacional. Esse é o quadro Nascer do Sol, de 1872, né, que deu provavelmente o nome ao movimento. Quando um crítico olhou e falou: isso não é uma pintura, é apenas uma impressão, tá? Nascer do Sol, 1872. Claude Monet, beleza? Essa ponte do jardim da casa dele, ele pintou várias vezes, em várias horas do dia. Aliás, ele pintou muita coisa repetida em várias horas do dia, né? Tá aí, ó. Ele parou o trem aí para pintar esse vapor. São apaixonados pelo resultado do sol, né? Sobre as pessoas, objetos, tudo. Beleza?
Também de Monet, a Ponte d'Argenteuil, está no Museu d'Orsay, em Paris. Espetáculo, né? E aí nós vamos para um cara absolutamente sensacional, que é Renoir, né? Aí Le Bol de la Molin de la Galette, já foi até lata de bolacha da Nestlé. Esse quadro é muito famoso, né? As pessoas posavam para ele, não. Então, o Renoir, que gostava muito de pintar pessoas, ele tinha uma memória fotográfica. Espetáculo, né? Com pincel direto fazer isso é complicado. Os caras são gênios mesmo. Aí uma cena quando ele visitou a Itália, de Veneza. Aí também o passeio, o almoço. Olha como o Renoir gosta de pintar pessoas, né? Monet pinta pessoas, mas ele prefere paisagens, né? Aí o barco a remo de Renoir, as banhistas e Renoir. Esse quadro cai muito, porque ele pinta as banhistas de uma forma até meio que acadêmica, mas todo o fundo é impressionista, né? A água, a vegetação e etc, né? Este quadro, gente, azul e rosa, ele está no MASP. Faz parte do acervo do Museu Assis Chateaubriand, em São Paulo, na Avenida Paulista. Renoir, esse quadro está no Brasil, né? Muito famoso também, de Renoir. Patinho feio do impressionismo, nós temos aí Degas. Degas gosta de pintar uma luz não direta. Ele não gosta da pintura plein air. Ele gosta de pintar em estúdio. Então, ele prefere essa luz de palcos, de locais de ensaio, né? É o famoso pintor das bailarinas, né? Monet e Renoir não topavam muito ele, né? Mas tá aí. Degas é um grande nome do impressionismo, beleza? Tá aí as banhistas, né? Que ele pintou bastante, desenhou bastante também. Esse é Pissarro, né? Já é de um outro grupo, não tem muito contato com esse, é já um outro grupo de francês, mas é impressionista também. Tá aí Pissarro e suas cenas rurais. E aí, conhecido como neo-impressionismo ou pontilhismo, você tem gente que muda um pouco a técnica de pequenas pinceladas e passa a fazer, olha aí, pontinhos, né? Nós temos dois grandes nomes, né? Georges Seurat e Paul Signac, né? Fica mais estilizado, mas veja, a temática é a mesma e tal, e a técnica é um pouquinho diferente. A gente sempre fala que é um filhinho do impressionismo, ou pontilhismo, ou neo-impressionismo, tanto faz. Beleza? Tá aí, ó. Né? Seurat, este é Signac, né? Famosa essa pintura. Tá aí, os pontinhos, né? Aí o cais dele e a fonte. Beleza, gente? Ficamos por aqui, então. A gente se vê, a gente se fala